mais para frente, a gente vai começar dando um embasamento teórico, para vocês não ficarem tão perdidos. Tem essa frase que a gente escolheu, que seria guerra improvável, paz impossível. Seria interessante que vocês gravassem ela na mente, porque assim, ao decorrer da exposição do conteúdo, vocês vão perceber o significado de forma mais fácil. Mas por que seria uma guerra improvável? Porque não foi uma guerra completamente direta. Se vocês já devem ter escutado falar sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, essas guerras tinham realmente a declaração de que um estava contra o outro e guerreavam entre si. E aqui não, é uma guerra meio que indireta. Não dá tanto as caras que estão combatendo um contra o outro. Apesar de que você, analisando a situação, você vê que é uma guerra, mas não é uma guerra assim que nem uma Primeira e Segunda Guerra Mundial. E paz impossível porque mesmo que não tenha aquela guerra direta entre as potências, mas você vê que está em qualquer momento a ponto de acontecer realmente isso. E aqui temos uma charge. Esse cara aqui, sentado no míssil azul, seria representando os Estados Unidos. E esse cara aqui, sentado no míssil vermelho, seria o da União Soviética. A União Soviética, atualmente, ela não existe mais. Ela foi meio que separada. Então, uma referência de um país que participava da União Soviética seria a Rússia. Mas tinha outros países que compõem a União Soviética. Bom, teve a Segunda Guerra. A Segunda Guerra, aqui eu coloquei esse jornal, que tem como notícia principal Acabou a Guerra, que seria noticiando o fim da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela ocorreu principalmente com a Alemanha, Hitler no poder, ele querendo dominar completamente o mundo com seu modelo ditatorial. Veio a questão do nazismo, que para ele tinha aquela questão da raça superior, a ariana, então pessoas judias ele não gostava, dizia que, e por elas também serem ricas, se comparado aos próprios alemães, que ele considerava como arianos, então, para meio que extinguir esse povo, não só judeus, também homossexuais, ele travou essa questão de persegui-los, mandar para campos de concentração e depois campos de extermínio, para exterminar eles. E ele tentou expandir seu poder até o momento de que entrou a Rússia, já estava combatendo, e os Estados Unidos eram meio que duas caras. Ele ajudava tanto os países a favor da Alemanha, quanto os países que não eram, que iam contra a Alemanha. Com isso, quando os Estados Unidos entrou na guerra, foi mais rápido para que ela acabasse. E ela acabou, e um dos símbolos principais do término dessa guerra seria quando os Estados Unidos lançou 2 bombas no Japão, Hiroshima e Nagasaki. Seriam essas 2 cidades que eles soltaram essa bomba deixou vários estragos, muitos mortos, e aí fez com que o Japão se rendesse. Isso colaborou para realmente dizer, pronto, acabou a guerra. E aí, no final dessa guerra, como acabou com eles eliminando o poder que a Alemanha ainda tinha, ficou essa questão de que a Rússia, ela era uma potência, ela era muito rica, ela seria, naquela época, o que os Estados Unidos é hoje, uma potência mundial, país de primeiro mundo, e sendo que ela não acabou a guerra sozinha, ela acabou a guerra junto com os Estados Unidos. Como ninguém queria ficar sozinho, ficar em dupla no primeiro pódio, os Estados Unidos ele não queria assumir que a Rússia era a ganhadora, e nem a Rússia assumir, a União Soviética, no caso, assumir que os Estados Unidos era o ganhador. Então, ela pegou e disse, vamos às duas, dizer que fomos nós duas que vencemos. Então, esse território aqui, metade é meu, metade é para os Estados Unidos e metade é para a União Soviética. Pronto.
Todo mundo fica feliz com esse acordo. Sendo que, depois disso, veio essa questão. As duas acabaram muito ricas na guerra, depois da guerra, então eles queriam ficar no posto sozinho de país top, país primeiro mundo. Então, os Estados Unidos, com esse senhor aqui, esse presidente da época, Harry Truman, estamos falando mais ou menos já depois de 1945, tá? Que foi quando acabou a Segunda Guerra e foi começando a Guerra Fria. Esse cara aqui, ele não gostava muito desse aqui, que era o presidente da União Soviética, na época também, Stalin. E aí, Stalin, ele tinha uma política comunista. O que seria o comunismo? O comunismo seria aquela ideologia em que, para erradicar a questão de classe social desigual, ele iria como uma forma de amenizar para que todo mundo tivesse as mesmas oportunidades e todo mundo conseguisse, enfim, não ia ter gente muito pobre, gente muito rica, ia ser tudo numa média. Ninguém iria passar fome e também ninguém iria ser tão rico. A teoria era basicamente essa. E os Estados Unidos, ele viria com a política capitalista, que é o sistema econômico que a gente tem atualmente, que tem a questão de que são poucas oportunidades para muitas pessoas, a questão de de gente que vai ganhar muito mais, de gente que vai passar fome, enfim. É o sistema econômico atual, é o sistema dos Estados Unidos da época. E aí, eles aproveitaram que, com o término da guerra, claro, só eles foram os que ficaram mais prestigiados em questão de dinheiro. Os outros países estavam completamente acabados, sem muita verba e um saldo de mortos muito grande. Então, eles, claro, se eles queriam dominar o mundo, eles teriam que ter o máximo de países aliados possíveis. Então, Trump, ele começou, juntamente com seu secretário econômico, um plano Marshall. Esse plano Marshall, ele iria dar dinheiro ou fazer empréstimo com juros menores para esses países que quisessem aceitar esse empréstimo, meio que para ajudar a que os países se reerguessem, né? Porque a situação estava realmente um pouco caótica. Então, a partir dessa questão de ajudar e também de ele programar que teria que começar a prestar atenção nos comunistas, que era para meio que combater eles, se tivesse no território ou no território americano, ou território que era aliado do país americano. Então, meio que a partir daí começou realmente uma guerra fria, não foi uma guerra direta. Meio que Kiko e Chaves. Kiko, com inveja de Chaves, vai e pega uma coisa melhor. Mais ou menos isso que eu considero para essa guerra. Por quê? Começou depois dessa declaração, ele criou o Plano Marshall, e aí quando a União Soviética, que seria a URSS, ela soube desse plano, ela também fez um. Se eu não me engano, o nome do plano era Comecon. Mais ou menos um nome assim. Ele também fez esse plano, que era basicamente a mesma ideia dos Estados Unidos, sendo que era para ajudar os países que queriam se aliar à União Soviética. Então, teria que ter aquela questão daquele sistema comunista, não poderia ser capitalista, teria que combater as pessoas que eram a favor do capitalismo, enfim. Aqui tem uma charge que seria meio que a divisão desse mundo. Eles realmente dividiram o mundo com esse sistema econômico. Então, os países que aceitavam a ajuda da União Soviética, eles eram comunistas, então eles eram de esquerda. E as pessoas que aceitavam e se simpatizavam com os Estados Unidos, eles automaticamente eram capitalistas, então eles eram aliados dos Estados Unidos. Então, a partir dessa questão de os países estarem aceitando o empréstimo um do outro, e foi meio que dividindo o mundo. Esse país aqui, ele é capitalista, esse país aqui, ele é socialista.
Depois criou-se mais uma forma mais estruturada, que seria uma aliança militar, porque até o momento eles só tinham relações econômicas, agora eles iam ser aliados realmente com tudo que tem direito. Trump, ele cria a OTAN seria, olha, assim, eu estou lhe ajudando, né? Estou lhe dando dinheiro para o seu país e tal. Agora é o seguinte, se eu precisar ir para alguma guerra, se eu precisar de soldados do seu país, você vai ter que me dar com a maior, assim, sem maior impedimento, sem achar ruim. E se caso acontecer alguma guerra no seu país e você precisar de soldados, eu, muito bom que sou, vou também mandar soldados daqui do meu país para o seu. Resumindo, se acontecer algum problema, tanto de questão econômica quanto de questão de militar, você está assegurado. Eu tenho bombas, no caso dos Estados Unidos, até o momento ele tinha bombas, ele tinha soldados, então estaria completamente assegurado. Então, criou-se essa aliança e o Stalin, ele também não perdeu tempo, quando ele soube, ele criou um plano, parece que um Pacto de Varsóvia, se não me engano o nome, e esse Pacto de Varsóvia também tinha esse mesmo intuito, olha, pessoal que gosta de mim, que está no meu sistema econômico comunista, vamos fazer assim também, tá? Vamos se aliar. Você precisar de mim para soldados ou eu precisar de você, nós vamos trocar figurinhas, vamos nos ajudar. Então, depois dessa aliança militar estabelecida, começou a questão de realmente essa guerra aí se avançando, de fato, e criar essa cortina de ferro. Cortina de ferro, depois ela vira o Muro de Berlim. Aqui temos uma charge de Mafalda. Meus votos de Feliz Natal para todos os povos do Ocidente. E meus votos de Feliz Natal para todos os povos do Oriente. E aí vem a questão do eco, né? Que essa mensagem não chega aos povos do Oriente. Aí ela comenta, ricocheteou na maldita cortina de ferro. A cortina de ferro era uma divisão, claro que não uma divisão física, era uma divisão de fato do país. Metade era capitalista, metade é socialista. Sendo que, como eu tinha falado da questão da Alemanha, que era metade da União Soviética e metade dos Estados Unidos, a União Soviética ela começou a perceber que o povo do seu sistema, o povo do seu lado comunista, não estavam gostando tanto do sistema econômico e eles iam, como a Alemanha era de fato dividida no meio, elas iriam dar um pouquinho e iriam passar para o lado capitalista. Então, eles começaram a perceber isso, principalmente na Alemanha, né, que era mais fácil de se mudar e de estar indo procurar oportunidade no mundo capitalista. Eles pegaram e disseram, não vai acontecer isso não. O povo que está aqui, ele tem que ser fiel a mim. Se a gente está no sistema comunista, eles não podem estar traindo a gente e indo para o lado capitalista. Se o lado capitalista eles estão achando melhor, o problema deles, eles estão do meu lado, tem que me apoiar até o fim. Então, para evitar, construir um muro. E aí seria uma cortina de ferro mais avançado, uma divisão realmente física. Um muro, esse muro ele foi construído sem que pessoas pudessem impedir, no caso. Claro que muitos ficaram insatisfeitos. E ele foi um muro que foi até construído de forma rápida. Como ele começou a construir sem um aviso realmente prévio do dia, então, começou que a partir daquele dia, quem estava no lado capitalista ia ficar ali, quem estava no mundo comunista ia sair dali, não poderia mais passar. O muro não era um muro comum, só um muro. Não, tinha farpas, tinha aquelas, como é o nome, cercas elétricas, e além disso tinha soldados ali vigiando, para que se alguém fosse teimoso e fosse ultrapassar, ele iria ser morto. O soldado tinha essa licença para matar alguém que tentasse passar e conseguisse passar, né? Pela vigilância e pela cerca elétrica. Então, eles não iam conseguir chegar do outro lado mesmo.
E aqui tem uma charge representando esse muro, e esse muro ele separou famílias, separou, enfim, realmente separou. Quem estava do outro lado não ia mais se ir para o outro, não ia mais poder ver se seu parente era do lado comunista e você estava no mundo capitalista, acabou-se. E naquela época não era muito fácil de internet, né? Até porque não existia ainda. Então, assim, para divulgada para todo mundo mexer. Então, começou essa questão desse muro de Berlim que realmente dividiu de fato, fisicamente, o mundo. E, enfim, né, a partir daí começou realmente uma guerra, enfim, uma guerra que não é a guerra, ela não é a única guerra do momento da Guerra Fria. Ela tem várias guerras, tem vários países, teve guerras menores, umas duraram mais dias, outras menos dias, mas não é uma guerra única naquele momento. Tipo, a Segunda Guerra era só a Segunda Guerra. Era uma guerra só para todo mundo estar ali envolvido. Sendo que na Guerra Fria não é assim. Tem a Guerra Fria, a guerra principal, Estados Unidos querendo ser melhor que a União Soviética e a União Soviética querendo ser melhor que os Estados Unidos. E na Polônia tinha uma guerra. Na Coreia, outra guerra. No Vietnã, outra guerra. São várias guerras que acontecem ao mesmo tempo. Então, não foi uma única guerra, foram várias guerras. E nessas guerras menores, tipo a Guerra da Coreia, por exemplo, que a gente vai ver mais adiante, ela ali, naquele momento daquela guerra, foi perceptível a questão de União Soviética contra Estados Unidos, porque ali era realmente uma guerra direta, tinha os soldados, tinha a questão da divisão, de um querendo roubar o território do outro. Então, ali já se vê realmente o conflito direto. Agora, nessas questões dessas guerras menores. Agora, a Guerra Fria, no geral, assim, questão do mundo todo, sem focar nessas guerras menores, não tinha uma guerra direta. Vem a questão de que, como começou essa guerra, e um querendo ser melhor que o outro, vem a questão de, claro, que se um fazia uma coisa, o outro também iria fazer, mas daqui para ele saber, tipo, a União Soviética, ela começou a fazer bombas nucleares. Daqui para os Estados Unidos saberem que ela fez essa bomba e testou, é muito tempo. Então, teria que investir nessa questão da espionagem, para antes, o quanto mais antes souber de novidades que o país inimigo está tramando, é melhor. Eu acho que vocês conhecem muito James Bond. Ele é um personagem muito famoso na questão da questão da espionagem. Esse aqui é um cartaz de um dos filmes mais famosos dele. E aí também tem um casal, que era um casal que era que apoiava o comunismo, estava infiltrado nos Estados Unidos. Então, quando os Estados Unidos descobriram, né, esse casal, eles foram mortos por traição, tal, padre, etc. Então, começou aí a investir nessa questão de espionagem, que eles realmente começaram a combater entre si, querendo mostrar para o mundo quem era o mais potente. Então, começaram a investir em armas, em conquistar o espaço. Então, era muito importante que tivesse espiões no território inimigo para ver o que é que está avançando, para passar na frente. E quando um fosse lançar a bomba, o outro já tivesse lançado uma muito melhor. Então, estaria passando para trás, né? E tem o macartismo, não sei se assim se pronuncia, que ele seria um controle de teor mais militar. Tipo, vamos procurar aqui no meu território, no caso principalmente dos Estados Unidos, vamos procurar aqui quem é comunista, e quem é comunista a gente vai dar um jeito, vamos parar com a farra dele. Você está aqui no meu território, você está ajudando o país inimigo, que é isso, de jeito nenhum. Se vou lhe procurar, e esse povo que declara que é comunista e que diz que está avançando para tomar territórios meus para o país da União Soviética, não vou deixar, vou combater, vamos embora procurar esse povo que está querendo me derrubar e vamos dar um jeito neles, silenciar eles.
Corrida armamentista é uma corrida que ela foi realmente essa questão de ser melhor que o outro. Então, vamos ser melhor que o outro onde? Além do sistema econômico. Vamos ser melhor que os outros nas armas, claro, né? Porque se você tem uma arma potente, você não vai precisar de tantos soldados ali. Já economiza a questão de tempo e já dá uma segurança maior que você vai ganhar. Então, aqui temos uma charge, desse lado aqui seria, tem até a bandeira, né, dos Estados Unidos, e aqui essa bandeira seria a bandeira da União Soviética, ela é o símbolo comunista, esse símbolo aqui, e eles começaram a investir em armas, bombas nucleares, enfim, armas cada vez mais potentes para não precisar de tantos soldados e assegurar uma vitória numa possível guerra. É meio que uma declaração. Olha, eu estou com tais armas, então estou preparado para uma guerra. Pode vir quente que eu estou fervendo. Então, os Estados Unidos, eles já tinham lançado a bomba nuclear, que foi aquelas bombas que foram jogadas no Japão no final da Segunda Guerra. E a União Soviética, ela não tinha. Mas aí, quando elas começaram a investir, tirava um pouco da sua economia para a produção produção de armas, e aí, com um tempo depois, eles lançaram a nota, né, na televisão, nos jornais, divulgaram para o mundo todo, claro, que eles são desses, quando tinha algum avanço, eles divulgavam em tudo de rede de comunicação, para o povo saber e ter medo deles, que, olha, eu também criei bombas, tá? Assim, Estados Unidos tem? Agora também tem. E aí, os Estados Unidos, vendo isso, começou a investir em mais bombas e surgiram mais bombas mais potentes do que as que foram lançadas na Segunda Guerra Mundial. Eles não chegaram realmente a utilizar muito essas bombas. Mas era uma forma de ameaçar, né? Tipo, olha, eu tenho como te combater, então você fica ligado. Você vir me atingir, eu tenho ferramentas para te atingir também. Então, era meio que uma declaração de que se você quisesse vir lutar comigo, pode vir, porque eu estou preparado. Em questão de soldados, em questão de munição também. E a corrida espacial, que foi outro combate não. Digamos que outra tentativa de eles se mostrarem qual era o melhor. Aqui temos, no caso, cada um com sua metade do mundo. Aqui seria a União Soviética e aqui seria os Estados Unidos. E eles começaram, além de investir em armas, eles depois começaram a investir em questão de conquistar o espaço. A União Soviética, ela começou primeiro, basicamente. Ela foi criando satélites, foguetes, mandou um cachorro e um foguete para o espaço, e depois começou a mandar alguns humanos também. E aí, os Estados Unidos, quando ele percebeu isso, ele viu que tinha que correr atrás do prejuízo, porque se fosse olhar por esse lado da corrida espacial, a União Soviética, ela estava melhor que os Estados Unidos, então isso não podia acontecer. Então, os Estados Unidos, ele correu atrás do prejuízo, do tempo perdido, e criou a NASA. Para quem gosta, né, da NASA e tal, ela foi criada pelos Estados Unidos nesse tempo, e ela foi criada para meio que correr atrás do prejuízo, e está até hoje, né? E ela foi uma das líderes da questão de pesquisa no espaço e tal, e foi através disso que, um tempo depois, mandaram o primeiro foguete com um homem à Lua, que foi até transmitido pela televisão, se eu não me engano, que era o meio de comunicação mais famoso daquela época, e ficou nesse embate, né? A União Soviética pode ter mandado um foguete com um homem para o espaço, mas eu fui além, eu mandei um homem, um foguete à Lua, e ainda transmiti isso para todo mundo. Então, meio que os Estados Unidos, com essa conquista, né, de mandar o primeiro homem à Lua, eles teve, né, uma certa vitória, porque
esses embates de corrida espacial, de corrida armamentista, de um querer ser melhor que o outro, não tem uma... É como se fossem pequenas batalhas para o final da guerra. Então, não teria um vencedor naquele momento. Teria um vencedor no final da guerra. Qual sistema econômico caísse, que não desse mais certo, que tinha que acabar, que estava o povo morrendo, passando fome, enfim, etc. Então, não tinha uma vitória em si nessas corridas. Mas tinha aqueles que tinham pontos de vantagem para, no final da guerra, ver quem realmente deu certo. Apesar de uns terem se atrasado, né? A Rússia, a União Soviética, ela pode ter se atrasado na questão da criação de bombas nucleares. Mas, em compensação, os Estados Unidos, eles atrasaram na questão de conquistar o espaço, de mandar ferramentas para o espaço e tal. Enfim, uma curiosidade sobre... é que também teve uma evolução tecnológica muito grande, e aí foi criado a internet. Em meados de 1960, se eu não estou enganada, foi criada a internet que é tão utilizada hoje em dia. E